dá de podermos ir à sua casa, de podermos repartir a palavra de Deus neste instante sagrado, que é o tempo que tomamos para falar sobre as coisas de Deus e ouvir o que Ele tem para nos ensinar. Gostaria de começar a meditação desta noite contando-lhe uma pequena experiência pessoal que vivi há alguns anos atrás. Eu era ainda um jovem pastor que estava a ter a experiência de pastorear, portanto, a sua primeira igreja, ou melhor, o seu primeiro distrito pastoral. E eu ia trabalhar num local onde substituía um homem muito experiente, uma pessoa que tinha vivido uma bonita história ministerial e que, por ser um homem verdadeiramente vocacionado para o ministério, um homem de Deus, era profundamente amado por aquelas igrejas. E com muita frequência, os membros destas congregações, onde eu fui chamado a pastorear, frequentemente me falavam do seu antigo pastor com carinho, com saudade, mas sobretudo falavam mostrando o grande apreço que tinham por este homem. E com alguma frequência me diziam: pastor, olha, o pastor fulano fazia assim, fazia assado. E embora eu também fosse amigo do meu antecessor naquela congregação, a verdade é que pesava no meu coração a sombra que aquele homem, embora já tivesse partido, ainda tinha deixado. Esta história, ou esta vivência particular, fez-me entender de forma muito clara aquilo que foi o momento em que Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Na semana passada falámos a respeito da morte de Moisés. E você deve se recordar de falarmos a respeito do quão amado Moisés era pelo povo, porque a sua morte foi chorada pelos israelitas durante 30 dias. Um mês inteiro de luto aquela nação passou lamentando a partida do seu líder. E agora, reparem como foi desafiante para Josué assumir a liderança do povo de Israel, quando por mais de 40 anos aquele povo tinha se habituado a pensar em Moisés, em ouvir a voz de Moisés, a acolher os seus conselhos. É verdade que muitas vezes os israelitas foram rebeldes, mas houve uma fase muito interessante do ministério e da liderança de Moisés em que o povo lhe foi humilde, lhe foi submisso, sendo submissos também ao próprio Deus. E o desafio de Josué era agora estar à altura das expectativas do povo, mas sobretudo à altura daquilo que ele imaginava que seriam as decisões e as escolhas e as orientações que Moisés tomaria se estivesse no seu lugar. Certamente não foi uma experiência fácil para Josué. Mas para nós entendermos um pouquinho de quem foi este personagem fantástico, verdadeiramente impressionante, o seu exemplo, nós precisamos estudar um pouquinho a respeito da sua origem. E eu gostaria de convidá-lo a irmos primeiramente a Números, capítulo 13, onde nós vamos encontrar no verso 16 uma das primeiras referências que são feitas a Josué. E em Números capítulo 13, verso 16, é referido que Josué era um dos líderes do povo de Israel, um dos chefes de tribo, que foi enviado por Moisés para espiar a terra de Canaã. A esta altura, Josué teria mais ou menos uns 40 anos de idade. Era relativamente jovem para os padrões de longevidade daquela época, mas é significativo o fato de que este rapaz, que ainda sendo relativamente jovem, já era reconhecido pela sua tribo como alguém que poderia liderá-los. E no capítulo 13 de Números, no verso 16, diz: "E estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra." E começa então referindo Oseias, filho de Num. Quando Josué nasceu, ele não recebeu efetivamente o nome de Josué. E como você deve estar a ver no verso 16, percebemos que embora Josué tivesse sido batizado por altura do seu nascimento pelos seus pais com o nome de Oseias,
Moisés foi quem o chamou de Josué. Para nós hoje, Oséias e Josué parecem ser nomes que não têm muita semelhança, porque, na realidade, foneticamente, estes nomes até são um pouco distantes um do outro, mas se nós falássemos hebraico, seríamos capazes de perceber que Oséias e Josué são, na realidade, muito próximos. A palavra hebraico para Oséias é Osheia e quer dizer literalmente salvação. Moisés, em determinado momento, é inspirado por Deus para trocar o nome de Osheia, salvação, por Yoshua, que quer dizer o Senhor é salvação. Talvez 40 anos antes do que estava para acontecer, na sucessão de liderança do povo de Israel, fosse um pouco estranho entender por que Moisés estava a trocar o nome de Oséias por Josué. Mas a realidade é que Deus, na sua providência, inspirara o seu servo Moisés, sabendo que este haveria de ser sucedido por este rapaz de nome Oséias, filho de Num, para que o seu nome fosse alterado para Josué, o Senhor é salvação. E Deus tinha um propósito ao inspirar Moisés com esta ideia. Deixe-me falar, antes de chegarmos à conclusão do porquê da mudança do nome de Josué, de Oséias para Josué, deixe-me explicar-lhe um pouquinho da razão pela qual os hebreus, de modo geral os povos semitas, davam tanta importância aos nomes. Nós, na nossa cultura ocidental, costumamos dar nomes aos nossos filhos, muitas vezes pela beleza da sonoridade que alguns nomes nos trazem. Ou, por vezes, pomos nomes nos nossos filhos, recordando pessoas que foram importantes para nós, mas sem darmos muita importância ao significado do nome. Para um hebreu, para um semita, de um modo geral, o significado de um nome era fundamental. Tanto assim que as pessoas, naqueles tempos, acreditavam que os nomes, de alguma forma, representavam virtudes e valores de caráter que deveriam ser impressos na vida dos seus filhos. Por isso, muitas vezes lhes davam nomes de características virtuosas na expectativa de que os filhos, vivendo o significado desse nome, pudessem reproduzir esse mesmo caráter virtuoso que o nome representava. Por exemplo, Caleb, que significava cão, mas que tinha uma outra acepção, que era o fato de ser fiel ou de ser digno de confiança. Por isso é que, provavelmente, a mãe de Caleb lhe deu este nome. Assim, existiam outros nomes que tinham que ver com o fato de Deus fazer isto ou fazer aquilo. Eram os nomes, de um modo geral, chamados de nomes teofóricos, porque tinham elementos relacionados com Deus. E desta forma, então, os hebreus, os povos semitas, de um modo geral, valorizavam tremendamente os nomes porque eles estavam associados ao caráter do seu possuidor. Também, é verdade, não era raro acontecer de alguém, ao longo da vida, mudar de nome, porque se o seu caráter mudasse, a sua fama ou o seu modo de estar na vida fosse alterado, era digno e era adequado que o nome fosse trocado. E temos, por exemplo, o caso de Jacó, cujo nome originalmente significava usurpador e que, em determinado momento da sua vida, depois daquela experiência que nos é descrita no livro de Gênesis, no capítulo 32, em que Jacó lutou boa parte da noite com o Senhor Jesus até obter dele a bênção e o perdão. Depois dessa experiência, Jacó recebeu um novo nome, que é Israel. E com isto, então, efetivamente, os hebreus davam grande importância aos nomes dos seus filhos, porque eles representavam, muitas vezes, a própria personalidade ou o caráter do seu possuidor. Havia circunstâncias também em que os nomes poderiam ser dados às crianças em função das circunstâncias do seu nascimento. E este é o caso, por exemplo, de Isaac, que quer dizer literalmente sorriso, porque Sara, a mãe, que àquela altura já era uma pessoa de bastante idade, quando engravidou e veio a dar à luz o seu filho, o seu primogênito, foi efetivamente um motivo de riso, um motivo de alegria, o fato de uma pessoa que já tinha, enfim, passado há muito tempo da expectativa de ser mãe, vir efetivamente a ter uma criança. Mas, no caso de Josué, ou de Oséias, filho de Num,
Certamente o pai, quando o filho nasceu, lhe deu este nome com o propósito de recordar a salvação que o povo haveria de ter dentro de algum tempo. Nós não podemos esquecer que Oseias, que nasceu na família de Num, era uma criança que nasceu num contexto de escravidão do povo de Israel no Egito, e o povo, já por várias gerações, esperava o surgimento de um libertador que viesse trazer liberdade e salvação ao povo de Israel. Então, provavelmente, o nome que foi dado a Josué era o nome original com o qual Oseias foi batizado, tinha como propósito justamente celebrar esta esperança da salvação, esta esperança da libertação. Bom, mas como vimos aqui, Moisés vai trocar o nome de Oseias por o Senhor é salvação, Yoshua. Há um outro detalhe que é interessante percebermos aqui, é que o nome de Josué é exatamente o mesmo nome que um outro menino, vários séculos mais tarde, aproximadamente 14 para 15 séculos mais tarde, haveria de receber, o menino Jesus. E é exatamente isso que você está a imaginar. Josué e Jesus são, na verdade, o mesmo nome. Apenas, diríamos assim, um pronunciado na língua hebraica e outro na língua aramaica. Mas, na realidade, o significado era justamente o mesmo. Se você for a Mateus, capítulo 1, verso 23, vai encontrar o anjo dizendo a José que deveria colocar no menino que haveria de nascer de Maria o nome de Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados, ou seja, o Senhor seria a salvação da humanidade. Mas agora, voltando novamente à razão pela qual Moisés trocou o nome a Oseias por Josué. Repare aqui numa coisa muito interessante. Imagine, várias gerações mais tarde, depois da morte de Moisés, depois inclusive da morte do próprio Josué, se o nome não lhe tivesse sido trocado, pela tendência natural que nós temos a romantizar a história e a celebrizar os nossos heróis, provavelmente muito tempo mais tarde, depois da conquista de Canaã, depois do tempo em que o povo de Israel estivesse já instalado na terra prometida, poderia haver algumas pessoas que, olhando para o nome do seu libertador, para o nome do seu líder, pudessem pensar que quem na verdade foi a salvação daquele povo foi efetivamente o filho de Num. E teriam, quem sabe, a tendência a esquecer que, apesar de terem sido liderados por um homem forte, um homem com um grande caráter e uma grande personalidade, mas que por detrás dele estava efetivamente a grandiosidade de um Deus infinito, do Deus que eles deveriam amar e deveriam reverenciar. Por isso o nome de Josué foi trocado para o Senhor é salvação, para que cada pessoa, simplesmente ao se lembrar do nome do seu líder, ao pronunciá-lo, nunca esquecesse que é Deus que merece todo o mérito e merece toda a honra. É Deus quem propicia a nossa salvação. É Deus quem nos oferece todas as bênçãos que podem tornar a nossa vida mais tolerável neste mundo, mas, sobretudo, é Deus quem providenciou todos os recursos para que nós possamos sonhar com a vida na eternidade. A vida como ela sempre deveria ser e a vida como Jesus sonhou que possa vir a ser para você e para mim. E por isso, quando nós olhamos para o nome deste homem, nós percebemos que existe ali uma providência muito especial. Os nomes na Bíblia têm significados e nós podemos tirar lições espirituais belíssimas ao estudarmos a Bíblia e ao entendermos os significados dos nomes dos personagens, porque normalmente eles já são também, por si só, uma lição espiritual muito interessante. Esta foi a razão pela qual Josué teve o seu nome alterado de Oseias para Josué. E agora você fica a saber um pouquinho mais da vida deste homem. Mas agora gostaria de avançar novamente até ao final da vida de Moisés e ao início do ministério de liderança de Josué sobre o povo de Israel. Ali estava então Josué. 40 anos mais tarde, depois daquela experiência de Números capítulo 13. A esta altura, Josué já contava com 80 anos de idade. Era um homem bastante vivido, muito experiente. Durante todo o tempo ele tinha sido alguém que estivera fielmente ao lado de Moisés.
Tanto assim que, se lermos os primeiros versículos do livro de Josué, vamos perceber que ele é apresentado como servo de Moisés, alguém que estava ali muito próximo, era vamos dizer assim, era um assessor direto, alguém que estava ali permanentemente, ouvindo as palavras de Moisés, aprendendo dos seus métodos, deixando-se embeber da personalidade e do estilo de liderança que Moisés tinha sobre o povo de Israel. E eu gostaria de convidá-lo a lermos a partir do verso 3, Josué capítulo 1, verso 3. E diz assim, Deus dirigindo-se a Josué, diz-lhe: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Deus está a prometer aqui ao povo de Israel, e particularmente a Josué, que eles haveriam de ter uma expansão geográfica que compunha basicamente toda a terra civilizada conhecida naqueles tempos. Se nós olharmos para esta descrição, vamos perceber que, em termos históricos, geograficamente falando, aquilo que Deus está a referir como sendo a área sobre a qual a influência dos israelitas se haveria de estender, é aquilo que hoje nós conhecemos como o crescente fértil. Aquela meia-lua que se formava entre a Mesopotâmia e a Canaã, até ali a região muito próxima justamente do Egito. Era o berço da civilização. E era justamente esta área onde Deus desejava que o seu povo, implantado, morando na terra de Canaã, a influência que eles deveriam ter. E é interessante nós percebermos que o verso 5 vai dizer ainda uma outra coisa: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Se você se recorda de Êxodo capítulo 3 e 4, há vários meses atrás, quando nós começámos a estudar as lições do Êxodo, tentando entender como, de alguma forma, estas narrativas da epopeia do povo de Israel no deserto, você deve se recordar do chamado que Deus fez a Moisés. Esta foi, talvez, a segunda ou terceira meditação, o estudo que nós fizemos sobre as jornadas do povo de Israel para Canaã. E você deve se lembrar que Moisés, ele hesitou em aceitar o convite que Deus lhe estava a fazer para ser o libertador de Israel. Isto tinha acontecido cerca de 40 anos antes, portanto, da situação que nós estamos aqui, portanto, a falar. E nessa altura, Moisés, tímido, Moisés, temeroso, ele escondeu o seu rosto e por várias ocasiões Moisés tentou fugir do chamamento que Deus lhe estava a fazer. E Deus, em várias ocasiões, acaba por dizer a Moisés: eu serei contigo. E depois, em outras duas circunstâncias, Deus especificamente vai dizer que seria a sua companhia e que seria inclusive com a sua boca, porque Moisés acreditava-se que tinha uma certa dificuldade em articular as palavras, talvez pudesse ter alguma afetação na sua linguagem, na sua fala, ou simplesmente fosse gago. Mas a realidade é que Deus vai fazer promessas semelhantes a Josué. Certamente Josué tinha ouvido muitas vezes Moisés recapitular e recontar a sua história junto à sarça ardente no Monte Horebe. E agora então Deus vai confirmar com Josué, de uma forma muito semelhante ao método que ele usou para convencer, para assegurar a Moisés que a sua proteção, a proteção celestial seria com Moisés. Deus vai fazer algo semelhante também com Josué. E repare que no verso 5 ele diz: nenhum dos teus inimigos se susterá diante de ti. Esta era certamente uma das grandes preocupações de Josué. E à semelhança de Josué, muitos de nós hoje também devemos ter preocupações em relação aos nossos próprios inimigos. Talvez não tenhamos pessoas que sejam nossos opositores, talvez não tenhamos pessoas que nos estejam a fazer ligações para casa com ameaças de morte ou com ameaças à integridade da nossa família. Talvez não, mas a realidade é que existem uma série de circunstâncias no nosso dia a dia que nos fazem sentir insegurança quanto ao futuro.
Poderá ser alguma dificuldade no emprego em que vemos ameaçada a nossa posição ou o nosso posto de emprego. Poderá ser alguma outra ameaça que exista a nível social ou, neste contexto de pandemia, sentirmos a iminência de alguém que nos é muito querido ficar doente e poder vir, inclusive, a falecer. Existem muitos inimigos. E os maiores inimigos não são aqueles contra os quais nós podemos lutar. A nossa maior insegurança está justamente com aquelas circunstâncias que muitas vezes nós não podemos controlar, como uma doença, ou como a pobreza, ou como alguma dificuldade que possa surgir de maneira inesperada. Mas reparem, queridos amigos, que Deus muitas vezes faz-nos promessas na Bíblia, levando-nos a acreditar e a confiar que diante destas incertezas da vida, nós podemos colocar a nossa confiança em Deus, porque não importa o que aconteça, se confiarmos no Senhor, tudo acabará por resultar em bem. E aqui, talvez, meus prezados e queridos amigos, estas palavras podem se aplicar a você e podem se aplicar a mim também. A certeza de que Deus é conosco e que o Senhor não nos desamparará, nem nos deixará sozinhos a lutar, é algo que nos traz confiança. Mas repare que Deus vai dizer algo mais a Josué. Ele vai lhe dizer, primeiramente, fica confiante, eu estarei contigo. Mas depois ele recomenda-lhe uma segunda coisa, e isto é muito importante. É importante para cada um de nós que possamos entender que a fé não é apenas uma experiência passiva. Fé não é apenas acreditar que Deus vai fazer tudo por nós. Fé não é apenas, quando eu estou desempregado, ficar em casa à espera que alguém me ligue ou que me mandem um e-mail ou oferecer um emprego com um salário 10 vezes maior do que o anterior trabalho que tinha. Fé é, sobretudo, confiar em Deus, mas não deixar de fazer a nossa parte. E no verso 6, Deus vai dizer a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Deus vai dizer a Josué, faz tudo aquilo que estiver ao teu alcance, não deixes de fazer a tua parte, não deixes com que um dia termine sem que tu tenhas realizado todas as tarefas que estavam ao teu alcance. Uma das coisas que a Bíblia jamais patrocinaria na vida de um cristão é a procrastinação. Esta palavra pode parecer complexa, mas tem um sentido muito simples. É deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Empurrar com a barriga. Fazer com que o que nós hoje poderíamos fazer, abandonando-nos à preguiça e ao ócio, nós simplesmente deixemos para outras oportunidades. Fazermos aquilo que hoje estava ao nosso alcance. Nós não podemos esquecer que Deus é um Deus que estimula os seus filhos a serem determinados, a serem perseverantes, a serem pessoas que estejam dispostas a lutar com coragem. E é exatamente isto que Deus vai dizer a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás com que este povo venha a herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. É verdade que Deus tinha prometido a Josué que os seus inimigos não se sustentariam diante dele, mas isto não quer dizer que a vitória de Josué seria sempre uma vitória sem esforço, sem suor, sem lágrimas. Não, a realidade é que Deus estava a prometer sucesso a Josué, mas este sucesso implicava também em comprometimento. Muitos cristãos acreditam que ser bem-sucedido é uma condição natural e consequente do simples fato de sermos filhos de Deus ou de nos vermos como tal. E permita-me dizer-lhe uma coisa, querido amigo. Talvez você um dia já tenha escutado alguém falar sobre isto com argumentos bíblicos, dizendo que todos aqueles que são filhos de Deus terão certamente as bênçãos do Pai. Terão as bênçãos de Deus que recairão na sua vida sob a forma de prosperidade material, sobre a forma de riqueza. Sabe, isto é verdade que a Bíblia diz que os filhos de Deus haverão de ser abençoados. Mas nós não podemos esquecer que se há uma determinada pessoa que é pobre, mas que no fundo do seu coração e na genuinidade da sua relação espiritual ama a Deus e procura ser-lhe fiel,
O fato dela ser pobre ou o fato dela não alcançar prosperidade material, isto não é falta de bênção da parte de Deus e nem representa que esta pessoa não tem fé. Hoje, há vários movimentos religiosos que pregam uma doutrina ou uma teologia que parece ser muito, doce aos nossos ouvidos, que é a teologia da prosperidade. Se você for fiel a Deus no dízimo e nas ofertas, Deus vai te abençoar muitas vezes mais e você vai ter muita riqueza. É verdade que a Bíblia diz isto. E quando nós vamos a Malaquias, no capítulo 3, efetivamente encontramos Deus dizendo que aqueles que forem fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, Deus derramará bênçãos sem medida sobre eles. Mas nunca na Bíblia foi dito que um crente verdadeiro, pelo fato de ter fé em Deus, será a sua fé recompensada com uma conta bancária bem nutrida, bem munida de muitos zeros, ou que uma pessoa que tem fé em Deus vai ter um carro, um grande carro, uma bela casa, ou que vai andar vestido com roupas de marca e ter, diríamos assim, muitos itens de ostentação, mostrando justamente o seu poder aquisitivo. Porque, veja bem, há uma série de personagens na Bíblia que nós encontramos como sendo homens de Deus, como pessoas que viveram exemplarmente ao serviço do Senhor, e nem por isso essas pessoas foram ricas. Eu poderia citar para você, por exemplo, João Batista ou Elias. Eram homens que, ao serviço de Deus, e não estava em causa a sua fé, mas foram homens pobres, homens que viveram de forma espartana, de forma extremamente modesta. O próprio Senhor Jesus Cristo chegou a dizer a respeito de si mesmo que os filhos dos animais tinham onde dormir, tinham tocas e covas e ninhos, mas o Filho do Homem, o Rei do Universo, o Criador de tudo o que existe, não tinha sequer um local seu onde pudesse reclinar a cabeça, mostrando que o nosso próprio Salvador foi alguém destituído de bens materiais neste mundo. Por isso, uma coisa é verdade, a fé é uma experiência que implica em perseverança. E o fato de nós nos dedicarmos, de nós perseverarmos, de perseguirmos o sucesso, nem sempre quer dizer que o sucesso que Deus quer dar aos seus filhos seja o sucesso material. E deixe-me dizer-lhe ainda uma outra coisa, meu querido amigo. Se Deus efetivamente quisesse que as suas bênçãos fossem sempre contadas no âmbito material, provavelmente Deus estaria a agir de forma inconveniente, porque quando nós temos, diríamos assim, muitos bens materiais nas nossas mãos, somos por vezes levados a deixar de lado as coisas espirituais. Já dizia Jesus que onde nós temos o nosso coração, aí também está de alguma forma o nosso próprio tesouro. Os nossos bens podem ter o nosso coração quando na realidade Deus quer que o nosso coração esteja nas suas mãos e a nossa expectativa esteja efetivamente no reino dos céus. E porque Deus é sábio demais para nos dar coisas que possam representar a nossa perdição, esta é a razão pela qual, por vezes, Deus pode não abençoar com recursos materiais a vida de um filho seu. Mas não quer dizer que Deus não esteja a abençoar de outra forma. Existem bênçãos que não são mensuráveis. Existem bênçãos que não podem ser contabilizadas. A saúde, por exemplo, é um bem que não pode ser contabilizável. Nós só podemos perceber quanto custa ou quanto vale a saúde quando precisamos, por exemplo, internar-nos a nós mesmos ou a alguém que é muito próximo a nós, num hospital, numa UTI ou numa CTI. E aí nós começamos a perceber os custos que a saúde pode ter quando temos que pagar a conta hospitalar ao final de um tempo de internamento. E quando nós temos uma boa saúde, nós não podemos efetivamente calcular o que isto representa. Mas, querido amigo, deixe-me voltar um pouquinho e novamente à vida de Josué. Josué recebeu da parte de Deus
novamente esta ideia, esforça-te e tem bom ânimo. Nós encontramos esta ideia por 3 vezes. E há aqui uma coisa muito importante. No verso 6, no verso 7 e no verso 9 do capítulo 1, Deus reforça esta ideia, esforça-te e tem bom ânimo. E a expressão é justamente esta sempre, esforça-te e tem bom ânimo, ou esforça-te e tem muito bom ânimo. Porque quando na Bíblia uma ideia é repetida 3 vezes, é porque ela é muito importante. Ela tem, inclusive, normalmente um valor de natureza salvífico. Determina entre a salvação eterna ou a perdição eterna. E é por isto que Deus diz justamente a Josué, tem bom ânimo, esforça-te. Porque, em grande medida, o sucesso espiritual, o sucesso da liderança de Josué haveria de depender justamente da determinação com que ele se afincasse cada dia a fazer o que estava ao seu alcance. E Deus, depois, pela sua via, haveria de recompensar com as bênçãos espirituais todo o trabalho, toda a determinação de Josué. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, querido amigo. Deus tem muito mais legitimidade para abençoar a vida de alguém que faz tudo o que está ao seu alcance do que dar um prémio de consolação a alguém que foi relaxado e desligado ou displicente na sua forma de viver. Deus só poderia efetivamente abençoar Josué, e nós não podemos esquecer que as bênçãos derramadas sobre Josué haveriam de ser observadas pelo povo de Israel e pelos povos que viviam ao redor de Israel. Era muito importante que Josué efetivamente fosse um exemplo de virtude, de caráter, de determinação. E desta forma, então, Deus estaria a dar uma lição poderosa também através do exemplo e do comportamento de Josué. Às vezes eu converso com certos alunos que lamentam porque ou não são tão bem-sucedidos na sua vida académica, ou porque às vezes os professores são injustos para com eles. Às vezes eu converso com jovens que estão muito preocupados com o fato de que parece que as coisas não lhes correm bem na sua vida estudantil. Mas, meu querido amigo, se você que me está a escutar agora é um estudante, lembre-se de uma coisa. Deus não é um ser sovina ou mesquinho que não quer te dar sucesso na tua vida académica. Mas uma coisa também é verdade, meu querido amigo. Se tu não tens feito um uso cuidadoso do teu tempo, se tu não tens feito um uso cuidadoso de todos os recursos que tu tens na tua vida, como disponibilidade para estudar, como o uso da tua inteligência, o tempo que tens nas aulas para prestar atenção ao que os professores apresentam, ou não fazes uma pesquisa e um estudo diligente das matérias que te são apresentadas, e se achas que não tens tido sorte, é porque talvez o tempo ou o uso dos recursos não estejam bem adequados. E a Bíblia diz-nos que aqueles que se esforçam, aqueles que são determinados, Deus abençoa de forma proporcional. E Deus está disponível para dar sabedoria àqueles que lhe a pedirem. É isto que está prometido em Tiago, capítulo 1, verso 5. Mas Deus continua dizendo a Josué algo mais. E o segredo de Josué estava focado nestas 3 coisas. Primeiro, confiança na companhia e na bênção de Deus. Segundo, numa atitude determinada e corajosa. E o terceiro segredo de Josué estava justamente naquilo que nós vamos ver a partir do verso 7, a partir da metade do verso 7. E então diz, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que dei ao meu servo Moisés e que ele te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O verso 8 diz, não se aparte a tua boca do livro desta lei,
Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. E aqui, reparem, queridos amigos, aqui está um outro conselho. E este conselho é transversal para a vida de todas as pessoas, desde aqueles que estão a iniciar a sua vida como estudantes ou como jovens profissionais, até aqueles que já têm uma vida estabelecida, sendo pessoas já com família instituída, ou aqueles que estão na fase final já dos seus dias. Para todos, este terceiro conselho é também muito importante. A ideia de que nós precisamos ter os nossos pensamentos colocados na Palavra de Deus. E reparem que no verso 8 diz: não se aparte a tua boca do livro desta lei. Por uma razão muito simples. Ainda hoje, os judeus, quando leem a Bíblia, têm o hábito de o fazer lendo-a em voz, ainda que seja em voz baixa, mas lendo-a, verbalizando as palavras. Nós, ocidentais, temos o hábito de ler de forma silenciosa, sem sequer articularmos as palavras com a nossa boca. Mas os hebreus e os judeus ainda hoje mantêm este hábito de lerem justamente falando em voz alta, porque ao lermos em voz alta, nós estamos a apreender novamente o sentido e a mensagem do que está a ser dito, tanto pela leitura, pelo sentido da visão, como também pelo sentido da audição. E é por esta razão que Deus estava a dizer justamente a Josué que ele deveria, efetivamente, a sua boca não se deveria apartar do livro da lei. E qual seria o resultado? O resultado seria justamente aquilo que encontramos no verso 9. E na parte final do verso diz: não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Querido amigo, os momentos que estamos a viver são momentos desafiantes. Esta nova semana que está diante de nós, certamente é uma semana que tem desafios que nós não conhecemos. Vamos ter experiências boas, vamos ter problemas, vamos ter situações que não esperávamos e que vão acontecer. Quem sabe alguém na nossa família vai ficar doente, talvez nós mesmos tenhamos lutas e dificuldades, talvez enfrentemos perplexidades. É possível que durante esta semana pessoas que conhecemos ou até nós mesmos percamos um emprego, alguém muito próximo a nós poderá eventualmente descansar. Mas uma coisa importante que nós não esqueçamos é que onde nós estivermos, Deus estará conosco. Se estivermos dispostos a sermos perseverantes, se estivermos dispostos a confiar em Deus, se estivermos dispostos a estudar a sua palavra, efetivamente o Senhor não se afastará de nós. E como a promessa foi feita a Josué, aonde quer que nós andarmos, o Senhor estará conosco. Esta promessa é para você e para mim também. É verdade que nós não temos a responsabilidade de liderar o povo de Israel na entrada de Canaã, mas à semelhança de Josué, nós também nos encontramos num momento crucial da história do nosso planeta. Nós não vamos entrar na terra de Canaã terrestre, mas vamos entrar na terra prometida que Jesus abriu o caminho para que nós possamos viver, que nós possamos ir habitar. E, à semelhança de Josué, nós hoje, se seguirmos estes 3 conselhos que foram dados àquele que outrora viveu, para nós, estes mesmos conselhos também são o significado de sucesso e de prosperidade espiritual. Confiar em Deus, estar disponível para fazer aquilo que está ao nosso alcance com determinação e com coragem, e não nos apartarmos do estudo da Palavra de Deus. Certamente, como foram para Josué fator de sucesso, serão para nós, no presente, garantia de um futuro glorioso. Por isso, querido amigo, para você, nesta próxima semana, para você, nos próximos meses ou anos até o final da sua existência, o tempo que o Senhor nos permitir neste mundo, estes são os 3 elementos de sucesso que na vida de Josué foram um fator de vitória e que poderão ser na nossa vida também. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor faça de você um vitorioso como Josué foi, que o Senhor permita que cada passo que você der na sua vida seja um passo em direção à Canaã celestial. É a minha oração. Amém.